segunda-feira, que eu expliquei que hoje nós começaríamos a ver verbo, o verbo é um assunto bem extenso, bem longo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Foram 18 páginas de Word, isso sem exercício, tá? Eu não fiz exercício ainda para vocês. Eu só montei o material mesmo, só conteúdo, regras, exceções, tipos, conceitos. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de como é um assunto longo, de como é um assunto extenso, são 18 páginas no Word só de conteúdo, tá? E aí depois a gente vai vendo, a gente vai fazer exercícios, e eu estou pensando, quando terminar o assunto de verbo, dar uma parada em conteúdos, né? E aí a gente fazer mais uma vez um simulado, fazer o segundo simulado de português, porque a gente já fez um, né? Tem mais ou menos um mês, né, que nós fizemos, e aí eu estou pensando em fazer um outro, tá? Aí a gente também fazer dar uma praticada e tudo mais, tá bom? Gente, só para vocês aguardarem um pouquinho, que eu vou ligar o ventilador, que tá um pouco quente aqui, só um momento. Então, se por acaso congelar a imagem, não estiver saindo o som, vocês já sabem que é porque a internet hoje não está colaborando. Ela está bem oscilante hoje, tá? Meu filho também teve dificuldade de assistir aula hoje, na parte da tarde que ele assiste aula. Ele está estudando de modo remoto, né? E aí ele teve um pouco de dificuldade, ficava entrando e saindo da sala, que a professora utiliza a mesma plataforma que a gente, o Google Meet. E aí ele ficou também entrando e saindo, quer dizer, aí agora, já umas 6h30, mais ou menos, 6h35, ela realmente deu uma caída, digamos assim. Aí a gente ficou sem tudo, televisão, internet e o telefone. Aí, é por isso que eu não estava conseguindo entrar. Já estava aqui já, com o material pronto, o Word aberto. Mas a internet hoje não está colaborando com a gente. Mas agora vai dar tudo certo, a gente vai conseguir assistir a aula numa boa, tá? Então, vou começar a apresentar aqui para vocês o conteúdo, tá? Sobre verbos, tá? Vou começar a apresentar aqui qualquer coisa. Vocês já sabem, podem abrir o microfone, podem perguntar, fiquem bem à vontade, tá? Então, vamos lá, gente, para nós começarmos aí o assunto de hoje, da nossa aula do dia 27 de agosto de 2020, português para PM, né? O que é o verbo, gente? O verbo é uma classe de palavras, assim como todos os outros conceitos que a gente vem vendo, né, nas últimas aulas, pertence à classe de palavras. São 11 as classes de palavras, tá? Elas se subdividem. E o verbo é tudo aquilo que indica uma ação, tá? Um estado, uma espécie de uma permanência, uma mudança de estado e um fenômeno da natureza. O verbo, ele possui inúmeras flexões, ou seja, ele se flexiona de inúmeras maneiras, tá? Para quê? Para que ele possa se adequar à conjugação que ele está participando, tá? Então, essas variações, elas vão ser do nível de pessoa, que são as 3 pessoas do discurso, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E número, que é singular e plural. Tempo, tá? Presente, passado e futuro. O modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. A voz, voz ativa e voz passiva. E o aspecto, tá? Que a gente também vai ver. Então, basicamente, o verbo é isso, tá? Quer dizer, foi como eu falei para vocês, é um conteúdo bem extenso, tá? Bem longo. Só de conteúdo nós temos 18 páginas, sem exercícios. Eu não montei exercício para vocês ainda. Então, só para vocês terem uma ideia de como é um assunto volumoso, de como é um assunto extenso, creio eu que vai demandar aí umas 2, 3 aulas para a gente poder concluir o assunto. Isso sem contar com os exercícios, né, com as atividades que a gente vai fazer. Então,
que eu preciso de vocês? Participação, atenção também, tá? É um assunto longo e tal. Então, vamos lá. Como é que a gente tem a estrutura do verbo? Como é que ele se forma, né? Ele se forma pelo radical. Quem está assistindo a aula da PM desde o início do curso já sabe o que é o radical, porque a gente já viu isso há um tempo atrás. Perdão. A gente já viu esse assunto. O que é um radical, né? O que é a vogal temática, o que é um sufixo, um prefixo, uma desinência. Nós já vimos tudo isso, né? Então, radical é a base. É a base, é a estrutura mais importante dentro do verbo, tá? Então, nesse radical, a gente vê um significado do verbo. O que esse verbo significa, né? Então, por exemplo, a gente tem aí disserte, tá? Que é dissertar. Então, toda essa parte, até a letra T, até a vogal, a letra T, significa o radical do verbo. É a parte mais importante, tá? É como se fosse o núcleo, tá? E aí, tudo que vem depois, a gente chama de desinência, tá? E a vogal radical, ela tem uma função bastante importante. Ela tem a função de unir o radical às desinências. Então, tem essa função de ligar, tá? O radical às desinências, tá bom? Desinência é aquilo que vem no final do verbo, tá bom? Então, a gente ir juntando o radical com a vogal temática, a gente, dessa união, né, essa fusão, a gente dá o nome de tema, tá? Se vocês quiserem ir anotando, podem ir anotando, tá? Então, tema é o radical mais a vogal temática. Então, a gente tem o tema, tá bom? A vogal temática é a qual a conjugação do verbo pertence, tá? Se for terminada em a, é a conjugação, é a primeira conjugação, a, tá? Sempre terminada em a. Falar, cantar, dançar, sempre assim. Segunda conjugação são os verbos que têm a vogal temática em é, tá? E o também, tá? Dependendo da flexão, por exemplo, por vem do verbo poer, então é da segunda conjugação, tá? Porque não existe quarta conjugação, só existem 3, tá bom? Então, ter, manter, tudo isso pertence à segunda conjugação, tá bom? A terceira conjugação vem dos verbos terminados na vogal temática i, emitir, evoluir, sair, e assim vai, tá? E a desinência são os elementos que, juntamente com a vogal temática, vão fazer a conjugação acontecer de fato. Então, a desinência, ou seja, aquilo que vem no final do verbo, pode indicar duas coisas. Pode indicar modo temporal. O que significa isso? O modo do verbo. O que é o modo, professora? Se é indicativo, se é subjuntivo ou se é imperativo. E o tempo. Qual é o tempo verbal? Presente, passado e futuro. A gente vai ver isso com mais clareza, mas eu já quero deixar aqui para vocês uma coisa importante. O tempo verbal, ele sempre vai ser baseado no momento da fala. Então, se eu estou falando agora, tudo que aconteceu antes é passado. E tudo que ainda vai vir a acontecer é futuro. Então, o norte, tá? O nosso direcionamento, ele sempre vai ser pautado no momento da fala. É o momento da fala que nos dá o direcionamento para se algo é passado, ou é presente, ou é futuro, tá? Então, sempre tem essa preocupação, tá bom? E pode ser uma desinência número pessoal. O que é número pessoal? Ao mesmo tempo em que indica o número singular ou plural, indica a pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Então, as desinências, elas podem mostrar ter essas duas características, tá bom? Aí tem um exemplo aqui. Dissertávamos. Essa desinência vá, esse finalzinho vá, ela indica a desinência de tempo pretérito do modo indicativo. O que é o modo indicativo? É aquele que indica as coisas com certeza, tá? Tem exatidão. Então, o modo indicativo é o modo da certeza. Há certeza no que está sendo dito, tá? E esse mos que vem, né? Porque dissertávamos. Esse mos, ele indica que é plural, é a primeira pessoa do plural. Nós dissertávamos. Então, vocês podem observar que muitas das vezes,
por exemplo, não tem o nós aí, né? Não tem o nós dissertávamos. Mas só pelo formato do verbo, pela conjugação que o verbo apresenta, a gente já pode entender que se trata de nós. Por quê? Porque somente a gente só pode usar esse finalzinho mos, essa desinência mos, quando é um nós, ou seja, quando há uma inclusão da pessoa, certo? Não sei se vocês estão conseguindo entender, tá bom? Então, olha a diferença do segundo verbo, esclarecerei. Esse re mostra que é um tempo futuro, do modo indicativo, então indica uma certeza, de fato a pessoa irá esclarecer aquele determinado ponto, tá? E esse izinho, esclarecerei, indica que é a primeira pessoa do singular. Eu esclarecerei, tá? Porque se fosse ele, por exemplo, a terceira pessoa, estaria como? Esclarecerá. Então, mostra que é a terceira pessoa do singular, tá? Quem está falando. Então, é aquilo que eu estou te falando. Mesmo que não tenha o sujeito, mesmo que não tenha os pronomes do caso reto, a gente consegue entender quem está falando somente pela forma que o verbo se apresenta. Então, como está esclarecerei, a gente entende que é a primeira pessoa do singular e que é o tempo futuro, algo que vai acontecer ainda no futuro, tá bom? Então, tudo isso fica muito mais fácil para a gente entender, tá? Então, as flexões. O que são as flexões? Tá? A gente vai flexionar em vários aspectos. Mais ou menos eu já passei para vocês ali em cima. Então, vamos lá. Número, tá? Não, perdão, pessoa. Então, as pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira do singular. Primeira, segunda e terceira do plural. Eu, tu, ele, singular. Nós, vós, eles, plural, tá? Tranquilo isso aí, né? E aí a gente tem o número, singular e plural, tá? Que eu já falei agora. O tempo, presente, pretérito e futuro, tá? Pretérito também pode ser falado como passado, tá bom? O modo 3, indicativo, que indica, que dá a ideia certa, tá? É algo que de fato vai acontecer, é algo que de fato aconteceu, é uma coisa certa, tá? O modo subjuntivo, que é o modo das incertezas, há dúvidas, não sabe. Olha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês agora. Se eu vir o Rodrigo, eu falarei com ele. Eu tenho certeza que eu vou ver? Não. Então é se, talvez, quando. Por quê? Porque é algo que a gente não tem exatidão, não tem como saber quando aquilo vai acontecer ou quando aquilo aconteceu, né, no passado, tá? Então, por isso que o modo subjuntivo é o modo das incertezas, das dúvidas. E o modo imperativo é o modo dos comandos, das ordens, das recomendações, dos conselhos, tá? Faça isso, é recomendável que estude, é recomendável que desça daí, calço, chinelo, tudo isso é modo imperativo, tá? Mãe usa muito o modo imperativo, né? Ainda mais mãe de criança pequena, eu sei. Calço, chinelo, desce daí, vai comer, então, tudo isso é modo imperativo, modo das ordens, dos comandos, tá? As vozes, gente, nós temos 3, tá? A voz ativa, que é quem exerce a função, quem pratica a ação. A voz passiva é quem recebe a ação, tá? Quem sofre a ação. E a voz reflexiva. O que é a voz reflexiva? Ao mesmo tempo em que você pratica a ação, você sofre ela. Por exemplo, cortou-se com o papel. Ao mesmo tempo em que a pessoa causou o corte, foi ela que sofreu o dano. Foi ela que sofreu a ação. Então, isso é a voz reflexiva. Ao mesmo tempo que pratica a ação, você sofre ela, tá? Então, nós temos também as formas nominais, tá? Quais são as formas nominais? São infinitivo, particípio e gerúndio. Tá, legal. Mas o que é o infinitivo? Geralmente, o infinitivo é aquele que não tem um valor de tempo, a gente não consegue precisar o tempo, tá? Falar, cantar, rezar, dormir, tá? Esses são infinitivos. Participe, falado, cantado, dormido. Gerúndio, falando, comendo, dançando, com termino em NDO, tá? Então, esses são
Essas são as formas nominais, tá? Então, por exemplo, a gente tem o infinitivo pessoal e o impessoal, tá? Então, assim, ele é pessoal quando tem um sujeito. Logo, né? Pessoal, sujeito, porque tem alguém praticando aquela ação, tá? Agora, impessoal já é o oposto, é quando não tem um sujeito. Ou melhor, quando a gente não consegue saber quem é o sujeito, sabe? Quando tem uma ação, mas a gente não consegue precisar quem é o sujeito, quem está praticando aquela ação. Diferente do pessoal, que a gente tem um sujeito ali marcado, a gente sabe quem está praticando aquela ação, tá? Por exemplo, o gerente da loja disse para irem embora. Infinitivo pessoal. Por quê? Quem é o sujeito? O gerente. Então, você vê ali o gerente, né? O sujeito marcado, o sujeito ali está evidente, está explícito. Cantar é uma delícia. Não tem ninguém executando essa ação, mas não deixa de ser uma ação. É um verbo. Verbo exprime o quê? Ação. Ele nos mostra ação. Mas a gente não sabe, não tem como dizer quem é que está praticando. Então, cantar é uma delícia. Cantar, infinitivo, impessoal. Tá? Então, aí a gente tem também o particípio. O particípio, ele geralmente é indicado, ele é utilizado para demonstrar que uma ação já foi concluída, que uma ação já foi finalizada, tá? Ele também pode funcionar como um adjetivo em algumas frases, tá? Ele também pode fazer função de adjetivo. O verbo na forma nominal particípio, ele também pode fazer função de adjetivo. O que é o adjetivo? É aquela classe de palavras que dá característica ao substantivo, né? Então, o particípio pode fazer essa função, tá? Feito o trabalho, vamos descansar. Observem que tá dando mesmo, marcando bem, que foi o quê? Concluído o trabalho, finalizado, terminado, tá? Então, mas aí, observem aqui, ó, calados, os filhos ouviram o sermão dos pais. Se vocês observarem bem, aqui ele está fazendo função de adjetivo, tá? Eles têm essa função de adjetivo, tá dando característica para quem? Para os filhos, que é sujeito, tá? Ana já tinha falado. Vocês observem aqui, eu vou até marcar aqui para vocês poderem ver, tá vendo? Tinha falado, nós temos dois verbos. Quando nós temos dois verbos, a gente tem uma locução verbal, né? Esse tinha, ele está fazendo função de verbo auxiliar. O que é um verbo auxiliar? Como o próprio nome diz, ele dá auxílio, ele dá suporte para o verbo principal. A ação principal dentro dessa frase é o ato de falar, tá? É o ato de dizer. Então, a gente usa, a Ana já tinha falado, passado, tá? É uma ação que aconteceu no passado, né? Já aconteceu. E aí a gente tem o quê? Na forma composta. Por que é forma composta? Porque nós temos dois verbos para dar a ideia de uma única ação. Então, tinha falado, tinha verbo auxiliar mais verbo principal, falado, tá? O verbo é falar, tá? Então, a gente tem uma ação no passado com um formato composto, dois verbos, tá bom? O gerúndio, ele pode funcionar, muitas das vezes, como um adjetivo ou como um advérbio, tá? Por exemplo, olhem aqui, esse exemplo aqui, ó. Encontrei João correndo. Encontrei João correndo. Esse correndo está fazendo função de adjetivo. Ele está dando uma característica para o sujeito João, tá? Então, encontrei João correndo, certo? Agora, cantando, terminaremos depressa. Isso é o quê? Um advérbio de modo, tá? O modo como está sendo executada a função, a tarefa. Então, cantando, terminaremos depressa. Então, está fazendo alguma coisa. Se cantar, vai mais rápido. Então, cantando faz função de advérbio de modo, tá? Então, vamos lá para a classificação dos verbos. Eles podem ser classificados em algumas características, tá? Eles podem ser classificados como regulares, por quê? Quando a gente vai fazer a flexão do verbo, o radical dele não se altera, só as vogais temáticas e as desinências, tá?
Só a vogal temática e a desinência que vai flexionar. Agora, o radical, aquela estrutura mais básica do verbo, não se altera, permanece do mesmo modo, permanece igual. Já no verbo irregular, o radical é alterado, tá? Vou dar um exemplo aqui de um verbo para vocês. O verbo ir. Ele irá. Ele foi. Vocês observaram como mudou o radical da palavra? A palavra do verbo, ele mudou totalmente. O verbo é ir, né? O verbo no infinitivo, ir. Ele irá, futuro. Ele foi, passado. Viu que mudou completamente? Então, o verbo ir é um exemplo de um verbo irregular. Quando você faz a flexão dele, ele muda o radical. O radical é totalmente alterado, é totalmente modificado, tá? Já no verbo regular é diferente, tá? Eu como, ele comeu, ele comerá. Então, comer é um verbo regular, ele não se altera, o radical não se altera, só a vogal temática e a desinência, tá? Conseguiram compreender? Tá bom? Agora, quando as alterações são, assim, extremamente profundas, tá? Aí a gente chama esses verbos de anômalos. A gente vai ver com calma mais lá para baixo, tem mais explicação bem básica não, bem estruturada sobre o que é, tá? Então, quando a alteração é bem intensa, bem profunda, a gente diz que é um verbo anômalo, tá? Já os verbos defectivos são aqueles que não são conjugados em todas as pessoas, tempos e modos. Não são, tá? Então, nem todas as pessoas podem utilizar esse verbo, nem todos os tempos a gente pode usar esse verbo, nem todos os modos a gente pode utilizar esse verbo. Então, eles são considerados verbos defectivos, tá? E aí, eles podem ser de 3 tipos. Olha só como é que o português é. A gente está falando da classificação dos verbos, né? Então, verbo, classificação, aí já abre uma subdivisão, aí de verbos defectivos já abre outra, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, impessoais. O que é um verbo impessoal? Nesse caso, são aqueles verbos, os verbos defectivos, impessoais, são aqueles em que não há ninguém, não tem como usar esse verbo para pessoas, porque eles se relacionam exclusivamente, única e exclusivamente, para fenômenos da natureza. Então, não tem um sujeito ativo, certo? Então, não tem um sujeito presente e nem a gente pode utilizar esses verbos para pessoas ou para animais, tá bom? Então, eles são sempre conjugados na terceira pessoa do singular e são verbos impessoais, tá? Agora, aí, vamos supor que um aluno fale assim, poxa, professora, mas a gente vê isso na música, né? A gente pode ter música, ela choveu em mim, ela choveu no outro. Mas o que acontece, gente? A música, a arte, ela tem uma licença, chamada licença poética, tá? Que envolve todas as áreas da arte. Literatura, música, todos poemas, todas essas partes da arte, elas têm uma licença poética, tá? Por quê? Porque você pode utilizar verbos de fenômenos da natureza para caracterizar pessoas, tá? Não tem problema nesse caso. Mas aí é uma licença poética que autores podem fazer, compositores podem utilizar, artistas podem utilizar, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas eu já vi. Sim, é permitido, mas não na gramática, tá? Não sei se vocês conseguiram compreender, tá? Então, aqui os exemplos dos verbos defectivos e impessoais, que se referem exclusivamente a fenômenos da natureza, ok? São os verbos chover, trovejar, ventar, chuviscar, tudo que se relaciona, gear, nevar, tudo que se relaciona a fenômenos da natureza, tá? Então, eles vão estar sempre na terceira pessoa do singular, ok? Ele ou ela, ok? Tranquilo? Então, são verbos impessoais, porque não tem sujeito. Aí a gente vai ver os unipessoais. O que são os verbos unipessoais?
eles indicam as vozes dos animais. E eles são conjugados também na terceira pessoa do singular ou do plural, né? Porque às vezes a gente tem mais de um, tá? Então, sempre vai estar relacionado às vozes dos animais. Esses são os verbos defectivos unipessoais. Ladrar. O que é ladrar? Não é de roubo, não, tá? É de latir, ladrar. Cão que ladra não morde. Cão que late não morde, tá? Ladrar significa latir, tá? Miar, surtir, nesse sentido, tá? Enfim, tudo que se relaciona às vozes dos animais são verbos defectivos unipessoais. Também sempre vão estar na terceira pessoa do singular ou do plural, né? Porque pode ser mais de um animal, ok? Aí nós temos os verbos defectivos pessoais. Aí a gente tem um sujeito, tá? Mas não são conjugados em todas as pessoas. Nem todas as pessoas a gente pode conjugar. Por exemplo, o verbo banir, falir, reaver. Não tem como você utilizar em todas as pessoas do discurso, tá? Não tem como. É um verbo que não permite essa conjugação. Ele esbarra na conjugação. Então, é um verbo defectivo, tá? Quer dizer que não é conjugado em todas as pessoas, tempos e modos, ok? E são verbos pessoais. Nesse caso aqui, esses verbos pessoais não são conjugados em todas as pessoas, ok? Tranquilo? Então, vamos agora para os verbos abundantes. O que são os verbos abundantes? São os verbos que aceitam duas ou até mais formas, maneiras de você conjugar, tá? Por exemplo, acontece muito, é muito comum, é muito corriqueiro que isso aconteça no particípio. Por exemplo, eu posso falar aceitado e aceito, inserido e incerto, segurado e seguro. Ambas as formas estão corretas e significam a mesma coisa, querem dizer a mesma coisa, tá? Então, geralmente estão no particípio. Olha como é que tá. Aceitado é particípio, inserido é particípio, segurado, seguro, particípio, tá? Então, esses são os verbos abundantes. São aqueles que aceitam duas ou mais maneiras de flexionar, ok? Sem que esteja errado, tá? Deixa eu descer aqui para ficar mais bonitinho na outra página. As flexões verbais, elas ocorrem em número, que a gente já viu, vocês estão cansados de ver isso, né? Em pessoa, em modo, em tempo e em voz, tá? A gente vai ver cada um desses tipos aí que eu tô falando para vocês com bastante calma, com bastante tranquilidade, tirando as dúvidas, se surgir alguma dúvida, pergunta, tá? E aí, pode indicar ação, tá? Estado, fenômeno da natureza, uma ocorrência, um desejo, tá bom? Então, essas são as características das flexões verbais, tá? Então, vamos lá. Verbos regulares. Então, são aqueles que, quando a gente flexiona, o radical não se altera, só a vogal temática e a desinência, ok? Olha aí o verbo estudar no modo indicativo. Indicativo indica certeza, é algo certo, é algo real, concreto. Só um minutinho, gente. Deixa eu ter um barulho. Ah, não, foi impressão. Vamos lá. Então, o verbo estudar no modo indicativo. Observem as estruturas no presente, no pretérito imperfeito e no pretérito perfeito, tá? Então, você vê que o radical não se altera, só vai mudando a vogal temática e a desinência, tá? Então, a desinência pode indicar modo, tempo, pessoa, tá? Então, observem como é que tá. Aí, vamos ver. Presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Tranquilo? Aí no modo subjuntivo, que é aquele modo que indica incerteza, pode ou não acontecer, tem dúvida, não tem algo certo, não é algo que a gente tenha certeza, exatidão, tá? Então esse é o modo subjuntivo. Reparem aí que também o verbo não se altera. Então é um verbo regular, tá?
no modo imperativo, certo? Que é dos comandos, ok? E é isso. Aí agora a gente vai ver os verbos irregulares. Por que eles são considerados como irregulares? Porque quando a gente vai flexionar, na maior parte das vezes altera o radical. O radical fica totalmente modificado do seu original, tá? Então, por isso que nós chamamos esses verbos de verbos irregulares, tá bom? Eles podem apresentar essa irregularidade, ela pode ser tanto no radical, quanto na terminação, ou em ambas, tá? Em ambas as formas, tanto no radical quanto na terminação. Então, pode acontecer nas duas formas, tá bom? Então, o verbo fazer, ele é um verbo irregular. Porque eu faço, eu fiz, ele faz, vê que muda bastante, né? Tem bastante alteração, tá? Deixa eu descer aqui, bonitinho, uma página só. Modo subjuntivo, tá? Imperativo. E também tem as formas nominais. Quais são as formas nominais? Infinitivo pessoal, infinitivo impessoal, gerúndio e particípio, tá? Agora a gente vai ver os... Lembra que eu falei para vocês que nós íamos ver com calma os verbos para a gente poder entender? O que são os verbos anômalos, tá? Eles estão dentro da classificação de verbos irregulares, tá? Os verbos anômalos. Então, eles são os verbos ser e vir, por exemplo, são exemplos, tá? De verbos anômalos. Por quê? Eles têm uma alteração muito profunda, tanto no radical e na sua conjugação. Então, assim, muda muito. Então, a gente tem o verbo ser. Eu sou, ele é, ela é, por exemplo, vir, eu vi, ele veio, muda muito. Então, a estrutura muda muito. Então, por isso que eles são considerados verbos anômalos, porque a alteração no seu radical e na sua conjugação é uma alteração profunda, uma alteração bem significativa, bem expressiva, tá? Os verbos defectivos, como a gente viu lá em cima, são aqueles que não são conjugados em determinadas pessoas, nem todas as pessoas, nem todos os tempos, nem todos os modos, tá? Ou seja, eles não se flexionam em algumas maneiras, em algumas formas, eles não vão acontecer. Então, eles são impessoais, quando se referem a fenômenos da natureza, unipessoais, quando se relaciona a vozes dos animais, e pessoais, quando nem todas as pessoas do discurso podem ser flexionadas, tá bom? Por exemplo, se eu quero dizer que eu estou falindo nesse momento, eu tenho uma loja, eu tenho uma empresinha, uma microempresa, e com essa questão da pandemia eu quebrei, né? Assim, não estou conseguindo. Não existe uma maneira de eu dizer, no modo indicativo, né, que é o modo da certeza, não tem uma maneira de eu dizer que eu estou falindo nesse momento. Eu falo, não tem. Não tem, por exemplo, o verbo falir. Não tem uma maneira, não existe um verbo, não existe uma conjugação que dê conta de dizer que eu estou falindo nesse momento. Não tem. Nem para eu, nem para tu, nem para ela. Quer dizer, não existe para as três primeiras pessoas do discurso, no singular. Não tem. Nem para eles e elas. Observaram? Então, às vezes, a gente fala assim, poxa, eu não consigo achar uma palavra, né? Às vezes foge da cabeça, mas às vezes nem existe a palavra que a gente está tentando achar. É o caso aí do verbo falir. Então, assim, eu não tenho um verbo que dê conta de dizer que eu estou falindo nesse momento, no presente. Eu falia, eu fali, né? Acabou, passou, eu fali. Ah, minha loja faliu. Tem como dizer, mas não tem o presente, tá? Então, isso é um verbo defectivo, tá? É isso que o verbo defectivo diz, tá bom? Não tem, aí no presente, tá vendo? No modo subjuntivo, não tem. Não tem, tá? Vocês terem noção de que o que é um verbo defectivo? É aquele que não tem uma conjugação para dar conta do que a gente está querendo dizer, tá? Olha aqui, na forma nominal do verbo falir.
Não tem, ó. No tu, ele, nós, vós, eles, não tem. Não tem. Para infinitivo impessoal, para gerúndio, para particípio, não tem. Pra vocês terem uma noção. Então, isso é um exemplo de verbo defectivo, tá? Então, vamos lá. Verbos abundantes, a gente já viu, né? Eles apresentam mais de uma forma e ambas as formas, assim, ambas não, pode ser até mais, são aceitas pela norma culta, são aceitas pelos gramáticos, os teóricos, os renomados na gramática, aceitam, tá? Então, eles podem ser encontrados no particípio, tá? Então, eles podem ter tempos compostos, tá? Porque aí o verbo principal, o verbo, lembra que eu expliquei para vocês, tem o verbo auxiliar mais o verbo principal, ele fica nessa forma nominal, tá? Os verbos abundantes, tá bom? Olha só. O verbo eleger, né, de escolher, de votar, no pretérito mais que perfeito, tá? Ou seja, uma ação que começou e terminou lá no passado, na forma composta, ou seja, nós temos dois verbos, o verbo auxiliar mais o verbo principal, do modo indicativo, que é aquele modo que indica certeza, tá? Eu tinha elegido ele, ou eu tinha eleito ele, tá? Ok? Olha aí as formas que tem. Vocês poderem dar uma olhada. Então, sempre tem que ter o suporte de um verbo auxiliar, tá? Particípio passado, tá? Aí, falando mais um pouco sobre verbos regulares e irregulares. Então, assim, essa classificação, essa denominação do que é verbo regular e irregular, são pautadas nas formas como a conjugação acontece, tá? Então, assim, eles são divididos em 3 tipos de conjugação, dependendo de como é o sufixo da palavra. Só um minutinho, gente. Dependendo de como seja o sufixo da palavra, tá? A vogal temática. Então, se os verbos são terminados em A, eles são classificados como da primeira conjugação, tá? Se eles terminam em E ou O, eles são classificados como os verbos da segunda conjugação, tá? Como eu expliquei para vocês, não existe quarta conjugação, só existem 3, tá? Então, se os verbos terminarem em O ou ER, quer dizer que pertence à segunda conjugação, tá? E também a terceira são os verbos que terminam em ir, tá? O sufixo termina em ir, bom? Então, assim, a gente sabe que os verbos regulares são aqueles que seguem aquele modelo de conjugação, o radical não se altera, tá? Então, são conjugações invariáveis, não varia, tá? Então, eles não alteram seu radical e nem as suas desinências, tá? Porque eles seguem uma regra, eles têm uma métrica para seguir, tá? Já os irregulares, eles não seguem esse modelo, esse padrão, tá? Então, altera radical, desinência, modifica totalmente, tá? Então, vamos lá. O que são essas desinências verbais que eu estou explicando aqui para vocês agora? Eles são morfemas, são letras, né, que indicam as conjugações verbais, tá? Que eles podem mostrar na conjugação verbal o modo, indicativo ou subjuntivo, o tempo, presente, passado, futuro, o número, singular e plural, e a pessoa, tá? Que eles mostram a ação pelos pronomes pessoais do caso reto, que eu expliquei aqui para vocês. Mesmo que não tenha marcado ali, eu fiz, eu comi, só pelo verbo você já entende, pela terminação do verbo, você já entende quem é o sujeito que está praticando aquela ação, tá? Que a gente consegue visualizar os pronomes pessoais do caso reto, mesmo que eles não estejam ali visíveis, tá? Então, vamos lá. A desinência modo temporal. O que vai mostrar? Modo, que é indicativo, subjuntivo ou imperativo, e temporal de tempo, presente, passado ou futuro, tá? Então, ele vai mostrar o modo e o tempo em que aquela ação ocorre, tá? Cantavas.
cantavas. Então, a gente pega o radical, que é o canta, e vamos nos preocupar só com VAS, V-A-S, só com a desinência, tá? Ao mesmo tempo em que mostra o pretérito imperfeito, tá? Ele também mostra o modo indicativo. E também mostra mais coisa, né? Cantavas, tu cantavas, tá? Então, a gente... vós cantavas, vós, tá? Porque tá com S no final. Então, você consegue perceber tudo isso, certo? A gente consegue perceber tudo isso só por esse verbo. A gente consegue ver qual é o tempo, qual é o modo e quem é a pessoa, tá? E o número, né? Que no caso aí é plural, ok? Tranquilo? O pretérito imperfeito é aquela ação que começou no passado, mas pode continuar acontecendo, tá? Desinência número pessoal. Então, vai indicar o número, singular e plural, e a pessoa do verbo, tá? Então, por exemplo, canto. Tira o cante, que é o radical, tá? Então, a gente vê que é a primeira pessoa do singular, eu canto, certo? E aí tá no presente. Então, a gente consegue ver várias coisas só pelo verbo. A gente já consegue observar, dependendo da desinência. Bom? Vou deixar aqui para vocês poderem dar uma olhada em algumas conjugações dos verbos regulares, tá? O verbo cantar no modo indicativo, que indica certeza, no presente. Pra vocês poderem ter ideia. Só um minuto, gente. Ai, deu algum erro aqui. Peraí, gente, só um minuto. Travou aqui. Tá aparecendo aí para vocês o documento do Word? Porque para mim aqui deu uma travada. Tá sim. Tá ótimo. Pretérito perfeito, uma ação que começou e terminou no passado, tá? Então, é uma ação que, foi concluída, tá? Tranquilo? Mais que perfeito. Futuro do presente. Futuro do presente é aquilo que vai acontecer no momento breve, né? Logo após o momento da fala, tá? Futuro do pretérito é algo que tinha que ter acontecido no passado para implicar no futuro. Se eu tivesse um microfone, eu cantaria. Se ele tivesse um microfone, ele cantaria. Então, ele precisava de uma ação no passado para implicar em uma ação no futuro. Então, é uma ação dependente da outra, tá? Uma depende da outra. Uma ação no passado precisava ter acontecido para implicar numa ação no futuro. Então, se ele tivesse vindo, ele nadaria. Então, essa é a ideia, tá? Depois eu vou colocar esse material para vocês no Google Classroom, vocês vão poder... Acho que eu vou disponibilizar já hoje, porque vocês já podem ir dando uma olhada, tá? Como a gente não vai conseguir encerrar o assunto hoje, a gente vai encerrar na próxima aula, então é interessante que vocês já vão dando uma olhada, vocês veem se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma coisa que vocês não entenderam, então eu já vou disponibilizar, assim que acabar a aula, daqui a pouquinho, faltam 4 minutinhos, eu já vou disponibilizar para vocês no Google Classroom esse material, tá? Que aí vocês já vão lendo, podem lendo durante o final de semana, e aí na segunda-feira a gente retorna nesse assunto, tá? Deixa eu passar. Só um momentinho, por favor. Aí que, mais uma vez, né, os verbos ser e ir são considerados irregulares, anômalos, porque eles sofrem alterações
bem importantes, bem expressivas no radical da palavra, tá? Do verbo. Então, vamos lá. Tempos e modos verbais. Agora a gente vai ver essas classificações aí com bastante calma, tá? Então, esse é o modo em que os verbos, a forma como os verbos assumem, né, a expressão, tá? Então, a gente tem os 3 modos, tá? Que eu já expliquei para vocês. O indicativo é uma certeza, é uma realidade, tá? É um fato, é algo realmente que aconteceu, que está acontecendo ou que vai acontecer. Então, é uma certeza, tá bom? Já o modo subjuntivo, ele é uma possibilidade, uma dúvida, uma incerteza, não tem exatidão, não sabe, não tem como precisar o tempo, não tem, enfim, é uma possibilidade, tá? Talvez eu estude amanhã. Então, não tem certeza, pode acontecer alguma coisa e impedir, tá? Gente, cuidado para vocês não confundirem tempo com modo, tá? São 2 conceitos que andam lado a lado, tá? Eles estão intimamente ligados, mas eles são, ao mesmo tempo que eles são próximos, eles são diferentes, eles são distintos, tá? O tempo tem a ver com o tempo que algo está acontecendo, presente, passado e futuro. Já o modo, ele é indicativo, subjuntivo e imperativo, é como aquilo se mostra, tá? Como a gente vê aquele verbo sendo flexionado. Então, cuidado para vocês não confundirem, tá? São conceitos bem próximos, estão intimamente ligados, enfim, mas, ao mesmo tempo, eles têm características diferentes. Então, a gente tem que tomar cuidado para não confundir o tempo com o modo, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, perguntem, por favor, tá? Aí a gente tem o modo imperativo. É uma ordem, um pedido, um comando, tá? Um exemplo clássico, que eu sempre dou esse exemplo, e assim, todo mundo que fica às vezes com alguma dúvida, quando eu dou esse exemplo, entende. Manual de instrução, ou uma receita também. Quer dizer, te passa um comando, né? Te dá uma ordem. Abra a caixa, instale o produto, coloque pilha. Então, esses verbos, eles estão no modo imperativo, ele está dando uma ordem, está dando um comando, tá? E aí, a gente tem as formas nominais, tá? Por que tem nome de forma nominal? Porque, apesar de aparecer o verbo, ele faz função, nesse caso, de nome. Lembra que eu falei para vocês o que é nome? Nome é tudo aquilo que não é verbo. Então, o que é o nome? Substantivo, adjetivo e advérbio. Então, tudo que não é verbo, a gente considera como nome. O que é nome? Substantivo, adjetivo e advérbio, tá? Então, o verbo, ele pode exercer função de nome, por isso que a gente fala que é uma forma nominal, tá? Apesar de ser um verbo, mas ele está fazendo função de nome, tá? Gente, nossa aulinha acabou, vou botar até um asterisco aqui para a gente poder se lembrar na próxima aula de retomar o assunto daqui, tá? Quero saber se vocês querem perguntar alguma coisa, se ficou alguma dúvida, se vocês não entenderam alguma parte, podem perguntar. Se foi tranquilo, se conseguiram entender, podem botar no chat ou abrir o microfone, que fica melhor para vocês, ficar mais viável. Então, como eu falei para vocês, vou disponibilizar esse material no Google Classroom agora, tá? Antes de ir para outra turma, eu já vou disponibilizar para vocês lá, tá? Que aí vocês podem ir lendo e vendo. Depois eu vou ter que disponibilizar e eu vou disponibilizar só os exercícios, para poder não botar de novo o mesmo arquivo. Porque eu ainda vou incluir aí os exercícios, tá? Ainda tem exercício para a gente ver, e ainda tem mais coisa também para a gente ver dentro do conceito de verbo, tá bom? Então, gente, vou parar de gravar aqui a aula. Desejo a vocês uma boa noite. Fiquem com Deus. Bom final de semana e até segunda-feira, tá? Se Deus quiser. Boa noite. Boa final de semana para você também. Boa noite.